Neste vídeo, prepare-se para assistir a Batalha do Século. Em um dos cantos do ringue, ele tem topo e base circulares ou elípticos igualmente concêntricos interligados por linhas retas ou curvas. Ele é o cilindro. No corner oposto, ele também tem a base circular ou elíptica e o topo concêntrico, porém representado por uma aresta. Ele é o desafiante, o terrível, o perigoso, o temido, o Cone. Muito cuidado, hein? Ele é pontiagudo. Sim, você não entendeu errado. Hoje falaremos sobre qual dessas estruturas é a mais útil para o desenho da figura humana. Que comece a luta. Fight! Primeiro de tudo, não vamos trabalhar com a estrutura cônica, mas sim com a estrutura cônico-cilíndrica. Isso quer dizer que a estrutura se assemelha a um cone, mas não é um cone de fato. É uma estrutura que se assemelha tanto ao cone quanto ao cilindro. Nesse sentido, pode parecer que o cone já começa perdendo. É simples assim, nós vamos trabalhar com um tronco de um cone. Você conhece a figura do cone? É como um chapéu de bruxo. O tronco do cone nada mais é do que o cone desprovido dessa pontinha aqui, do seu topo. Nós seccionamos o cone, seja mais acima ou mais abaixo, eliminando o topo. Se o corte for mais acima ou mais abaixo, isso será indiferente. O que restar desse corte será o chamado tronco do cone. E é com essa estrutura que nós vamos trabalhar. No desenho da figura humana, essa estrutura terá larguras variáveis. A diferença de largura entre o topo e a base e vice-versa pode e irá variar, tanto no desenho da figura humana, como no desenho de qualquer outra estrutura em que você possa observar o tronco do cone, possa observar a estrutura cônico-cilíndrica. Quando tratamos de formas geométricas simples, quando tratamos de formas básicas utilizadas para estruturar a figura humana, inevitavelmente nós recaímos no esboço de manequins. Você conhece o esboço de manequins? Os manequins são formados por tais estruturas, por tais construtos, e são muito úteis para verificar a simetria, a profundidade, a exatidão das formas. Se você sabe que existem manequins, você muito possivelmente sabe também que existem diferentes modelos de manequins. E daí vem a disputa milenar entre o cilindro e o cone, ou estrutura cônico-cilíndrica, o tronco de um cone. Existe uma forma que seja preferível à outra? Quem é o vencedor da disputa? Eu, como professor, preciso salientar o seguinte: elas permitem observações distintas. A exatidão do cilindro, o fato dele ter o topo e a base de igual forma e igual diâmetro, além de serem concêntricos, proporciona uma melhor percepção do valor simetria. Simetria. Enquanto que a estrutura cônico-cilíndrica, tendo topo e base de igual formato, igualmente concêntricos, compartilhando de um mesmo centro, porém de diâmetros, de raio e diâmetros distintos, quer dizer, eles têm tamanhos diferentes, tá? Essa porção é menor que essa aqui. Isso faz com que seja acentuada, esse contraste faz com que seja acentuada a profundidade, um outro valor de igual importância para nós. Ou seja, conclusão, se o seu foco ao estruturar a figura humana for simetria, convém utilizar um cilindro. Se o seu foco, no entanto, estiver sendo a profundidade, convém utilizar a estrutura cônico-cilíndrica. No entanto, a estrutura cônico-cilíndrica tem uma vantagem. Ela antecipa a forma natural dos membros superiores e inferiores, e também da caixa torácica e do quadril. A forma natural, sim, você sabe que um braço ele tem um afunilamento dos ombros para os cotovelos, como também a porção superior do antebraço até os pulsos. Esse afunilamento é antecipado pela estrutura cônico-cilíndrica. É mais natural, além de acentuar a profundidade.
Ah, professor, então ela venceu. Não necessariamente. O seu foco pode ser a simetria, uma simetria possível entre as partes. E nesse caso, o cilindro sim poderá ser mais interessante. Afora isso, cada desenhista, cada artista tem suas preferências, tem suas predileções. E isso é normal. Vale dizer também que quando nós estivermos na etapa do esboço anatômico, de um modo ou de outro, esteja utilizando cones ou troncos, esteja utilizando a estrutura cônico-cilíndrica ou o cilindro, na etapa do esboço anatômico, você necessariamente precisará modificar as estruturas do manequim. Do contrário, seu personagem seria um robô. A forma final não pode ser essa. A menos que você esteja desenhando um robô ou um manequim, a menos que sua finalidade seja desenhar um manequim. Entendido? Então, nessa disputa, o vencedor pode ser produto de uma opinião pessoal ou do seu foco. Mas será que existe um vencedor absoluto? Esse vencedor existe na sua percepção, na sua opinião, na sua cachola, na sua cabeça? Se você acredita que existe um vencedor, por favor, eu quero muito saber. Deixa aí na área de comentários. Esta lição de desenho a despeito do teor brincalhão é mais importante do que parece. Aprenda a usar ambas as estruturas e escolha aquela que mais lhe convier. Grato por ter me assistido até aqui. Você quer aprender mais sobre desenho? Você pode inscrever-se no canal, clicar no sininho, conferir outros de nossos vídeos e nutrir-se de muita informação de qualidade sobre desenho. Se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, você pode considerar fazer um curso comigo. Eu sou o professor Diego Silveira, ministro um curso de desenho desde o comecinho dos anos 2000 e venho disponibilizando esse curso atualmente via lives. Informe-se a respeito na área de comentários. E aí, quem é o grande vencedor?